mostra o ponto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, porque a toma pela fé há de ser fiel. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já quero saudar todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, irmã Maria Diele, que Deus abençoe a irmã, todos os irmãos que estão chegando para hoje, mais um estudo bíblico da palavra do nosso Deus. Hoje estaremos juntos estudando a lição de número 1. A lição do número 1 é a primeira lição do trimestre que nós vamos iniciar hoje, nosso primeiro trimestre do ano de 2025. Hoje nós vamos falar sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Muito triste quando isso acontece, né? Quando a igreja, ela começa, infelizmente, ser ameaçada pelas heresias. Então, por isso que nós, cristãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não dar brecha para o nosso inimigo, para o adversário das nossas almas. Nosso texto áureo, ele nos diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive então necessidade, por necessidade, escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja o que a palavra de Deus ela está mostrando para nós. O apóstolo está dizendo a grande necessidade de nós então buscar a nossa salvação, conhecendo a palavra de Deus, para nós então não errarmos. A paz do Senhor também, nosso irmão Romildo, Deus abençoe os irmãos que vão chegando, compartilhe aí a nossa live para que mais pessoas que estão no seu perfil possa também nos acompanhar esse estudo bíblico de hoje. Verdade prática. Heresias são crenças e prática contrária ao pensamento bíblico e distorce os pontos principais da doutrina da palavra de Deus, da doutrina da Bíblia. Por isso que nós precisamos então combater as heresias, né? Nós vamos entender durante esse estudo o que é heresia, o que devemos fazer, e é preciso então de nós junto estar até o final do nosso estudo, né? Livro de Atos dos Apóstolos, que nós vamos fazer a nossa leitura em classe hoje. Nós vamos ler 3 livros. Primeiro nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 20. Aí nós vamos ver, está lendo até do versículo 28 ao versículo 31. Depois nós vamos também fazer a leitura lá no livro de Pedro, segundo Pedro. Nós vamos, aliás, primeiro Pedro, nós vamos ler o capítulo 3, aí nós vamos ler o versículo 15, o versículo 16. Depois nós vamos para segundo Pedro, nós vamos ler o capítulo 2, o versículo de 1 a 3. A paz do Senhor também, pastora Mauri. Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos junto nessa live até
o final em nome de Jesus, né? Então nos diz assim a palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 31. Olhais, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispo, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha aí, ó. A igreja não pertence a homem e nem a mulher. A igreja pertence ao nosso Deus e foi o Espírito Santo que nos separou para nós então fazermos a obra de Deus, pregarmos a palavra de Deus, e foi Jesus, através do seu sangue, que ele verteu na cruz do Calvário, pagou um alto preço para que a igreja então de Cristo esteja na presença do nosso Deus. Então, olha o que diz o versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. O Espírito Santo separa o homem para ele se tornar bispo, para apacentardes as ovelhas de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Jesus resgatou a igreja com o seu próprio sangue, né? Verso 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão por meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, ou seja, atrair a ele mesmo, né? Atrair após si. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de emoestar com lágrima a cada um de vós. Ou seja, Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo o cuidado que nós precisamos ter, e ele está mostrando que no final dos tempos, nos últimos tempos, estaria acontecendo dessa forma. Pessoas que realmente são cruéis, são perversos, que enganam as pessoas, Mas Paulo disse para nós tomar cuidado. Aí Paulo disse assim, olha, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, olha que Paulo fala, durante 3 anos, o que ele fez durante 3 anos? Ele não cessou de orar, dia e noite, não cessou de admoestar. O que é a palavra admoestar? Aconselhar alguém, avisar alguém. Paulo passou 3 anos então, dessa forma, orando, buscando a Deus, aconselhando a igreja, avisando a igreja sobre aquilo que poderia acontecer depois da sua partida. A paz do Senhor também, nossa irmã Terezinha, glória a Deus pela sua vida também, né? Então Paulo está dizendo dessa forma para nós tomar cuidado. Paulo disse, olha, eu passei 3 anos, eu não cessei durante dia e nem noite, durante 3 anos, dia e noite não cessei, avisando a igreja, admoestando, que a palavra admoestando significa aconselhando. Então Paulo aconselhou a igreja, avisou a igreja durante 3 anos do que poderia acontecer depois da sua partida, né? Agora nós vamos para o livro de Pedro, 1 Pedro 3, que diz versículo 15 assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e com temor a qualquer que vos pedir a razão
da esperança de que há em vós. Que conselho lindo da palavra de Deus, lá no livro de Pedro, capítulo 3, 1 Pedro 3, versículo 15, 16, diz assim: tendo uma boa consciência para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, fique confundido os que blasfemam do vosso bom entendimento em Cristo. Ou seja, somos aconselhados a pregar o Evangelho e não se importar das acusações, dos problemas, porque nós precisamos ter a nossa consciência, né? A paz do Senhor também, nossa irmã Adriana, Deus abençoe, seja bem-vindo. Os irmãos vão compartilhando essa live, compartilhe, irmão. Compartilha, comenta, curte, porque as pessoas que estão no seu perfil vão receber essa live. Então, olha o que diz Pedro. Ele escreve dizendo: antes santificai-vos no Senhor em vosso coração. Ou seja, não dá para ser um religioso. Nós precisamos realmente santificar o nosso coração no Senhor. Não dá para ser apenas um religioso, apenas achar que servir uma igreja, uma religião, tá bom demais. Nós temos que servir a Deus. Então, santificai a Cristo, Senhor, em vosso coração. Estais, pois, então, preparado para responder o quê? Com mansidão. Mansidão, o povo de Deus é assim, né? Responde com mansidão. E no temor a qualquer que vos pedir a razão e a esperança que está em vós. Esse é o conselho da palavra de Deus. Tendo uma boa consciência para que naquilo que fala mal de vós, de malfeitores, fique confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, se você está servindo a Deus, se você está fazendo aquilo que é agradável a Deus, deixa os malfeitores, os acusadores, deixa as pessoas falar o que quiser ou proceder como quiser. Portanto, a nossa boa consciência diante do nosso Deus em Cristo Jesus. Agora, livro de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, aliás, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores da lei, né? Falsos doutores. Olha o que Pedro fala para nós. A paz do Senhor também, José Calixto. Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live. Então, olha aí, ó. Olha o que nós precisamos aprender. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. O que é falsos doutores? São pessoas que se apresentam como mestre ou como profeta, mas eles ensinam doutrinas falsas, enganando as pessoas. Então são falsos doutores, como nos alerta o livro de Pedro, o apóstolo Pedro nos alertando, né? Depois diz assim: falsos doutores que em tudo introduzirão encobertamente heresias e perdições de negação. O Senhor que os resgatou, trazendo também em si repetida perdição. Então as pessoas, falsos doutores, vêm introduzir heresias entre a igreja, entre o povo, tirando o foco daquilo que é realmente doutrinas bíblicas. As heresias, elas são falsas, mas nós vamos estudar, vamos falar sobre as heresias, né? Aí diz aqui assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemados o caminho da verdade. Olha, dissoluções, ou seja, o que significa dissoluções? Nós entendemos aqui, olhando para a palavra de Deus, o que eles querem fazer.
Eles querem desfazer dissoluções, é desfazer daquilo que é realmente a verdade do Senhor, daquilo que é realmente a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira doutrina da palavra de Deus. E quando eles trazem, então, essas dissoluções, sabe o que acontece? O povo segue eles como fosse a verdade, né? E por avareza farão de vós negócio para fingidas, sobre as quais já de largo tempo será a tardia sentença da sua perdição da doutrina. Ou seja, as pessoas que realmente não conhecem a palavra de Deus, que são enganados, que vão atrás desses falsos, eles então começam a negar a própria palavra de Deus, negar a doutrina em Cristo, começam a seguir esses falsos, e eles têm então a sua salvação negada, porque eles vão negar a fé, negar a palavra de Deus, então não vão poder ser salvos em Cristo Jesus, como está dizendo aqui, olha, a larga tempo será tardida a sentença da sua perdição, não dormita. E agora nós vamos na nossa introdução. A introdução diz assim, ó, heresias, falamos aqui o que é heresias. Heresias são crenças, são práticas que contraria os pensamentos bíblicos, ou seja, contraria aquilo que está dentro da palavra de Deus. Então isso é chamado de heresias. Então heresias são crenças e também são práticas que contrariam os pensamentos bíblicos, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confronta com o cristianismo histórico e cria um problema para as igrejas e também para as famílias. Olha aí, a heresia, né? E isso é muito triste, né? Muito terrível, né? As heresias da atualidade, no caso de hoje, elas são as mesmas heresias daquele tempo da antiguidade. Mas o que muda sobre isso? Muda somente a roupagem. Ela traz uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos próprios apóstolos, pelos próprios discípulos, os primeiros cristãos, pois nada há de novo debaixo do sol. Não tem nada de novo. O que está acontecendo é que mudou a forma, mudou a roupagem, ou seja, mudou a aparência, mas na verdade são aquelas mesmas heresias que lá no passado os apóstolos já rejeitaram, os seguidores de Cristo já rejeitaram, e hoje mudaram a roupagem, mudaram a aparência e estão querendo trazer novamente para o meio da igreja de Cristo. O presente trimestre que nós estamos começando hoje, então, desse estudo, ele tem o objetivo de mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando a reconhecermos de longe as heresias. É um ponto muito importante nesse trimestre, que nós precisamos reconhecer de longe as heresias. Por que reconhecer de longe? Para não deixar ela chegar até nós, né? Não deixar chegar à igreja, a reconhecer antes que ela aproxima. Então, reconhecer de longe, né? Esta primeira lição, ela é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e as nossas responsabilidades também na defesa da fé. É isso que nós, então, precisamos entender, né? Que nós temos uma responsabilidade de defender a nossa fé. Então, no nosso primeiro ponto que nós vamos estudar hoje, nós vamos falar sobre as ameaças dos lobos vorazes. Lobos vorazes. Então, o que é vorazes?
vorazes são o mesmo que ambiciosos, comilões e também destruidores. Destruidores. A paz do Senhor também, nosso irmão José Francisco, seja bem-vindo. Então, os anciões, nós vamos falar sobre o primeiro ponto, então, sobre os cuidados pastorais. Os anciões mencionados lá no versículo 17 são chamados de bispo pela passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar-lhes a igreja de Deus, isso mostra que eles são pastores, e a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger. Olha o que nós estamos encontrando, né? Olha, nós lemos do versículo 17 lá na nossa leitura em classe, justamente sobre isso. Aqui fala que os anciãos mencionados no versículo 17, o versículo 17 foi o que nós fizemos a leitura em classe, lá no livro de Atos, capítulo 20, e também fizemos a leitura lá no versículo 17, que nos mostra também. Olha o que nós vamos entender então. Os pastores, eles são as pessoas que eles são chamados por Deus para ter essa função aqui, ó. A função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho. Então, a igreja, metaforicamente, uma palavra metáfora, só para nós entender, é chamado de rebanho. E o pastor é chamado de pastor justamente por isso, porque ele tem que alimentar o rebanho, guiar o rebanho, proteger o rebanho, que é o rebanho do Senhor Jesus. Então, por isso, a função primordial do pastor é essa. O pastor, ele não tem que visar coisas materiais, posições materiais, visar cargo, visar ser visto pelos outros, ou visar ter um bom salário, ou ter uma vida extraordinária, igual muitos pensam. Não. O pastor, quando ele realmente foi chamado por Deus, o pastor tem um chamado que ele ama o rebanho, que é a igreja do Senhor Jesus. Então ele tem por obrigação de proteger a igreja, de alimentar a igreja e também de cuidar do rebanho do Senhor Jesus. E o Novo Testamento, ele emprega esta metáfora ao tratar do relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. Então, quando nós falamos pastor, falamos rebanho, é uma palavra metáfora. Então, é uma comparação para nós entender que o rebanho é a igreja, o pastor é realmente o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que está à frente do rebanho do Senhor Jesus, ou seja, está à frente da igreja, que foi colocado pelo nosso Deus para cuidar, para guiar, para proteger e alimentar a igreja do Senhor Jesus. Para nós entendermos, a exortação do apóstolo aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e proteger as irmãs do que? Das heresias, de guiar todos na verdade. Porque quando nós falamos de proteger, nós vamos aqui entender justamente o que nós estamos falando hoje, proteger das heresias, das doutrinas falsas, dos falsos mestres, dos enganadores. Então, o pastor tem que proteger o rebanho, proteger a igreja. Tem que guiar. Guiar como? Guiar na verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Então, guiar o povo em sentido ao Senhor Jesus, em seguir o Senhor Jesus. E isso, nós olhando para a palavra de Deus, nós encontramos, né? A verdade no Evangelho.
Então esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. O pastor tem que ensinar a igreja, protegendo a igreja dos maus ensinamentos, dos falsos mestres, das pessoas que às vezes são inimigo do Evangelho de Cristo, né? No ponto 2, nós vamos entender aqui que depois da minha partida, Paulo fala, olha, depois da minha partida, Paulo fala que passou 3 anos e não poupou o seu tempo nem de dia e nem de noite, mas está sempre ali aconselhando a igreja, batalhando com a igreja, para que a igreja andasse na verdade, andasse guiada pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, para não ser enganado com os falsos mestres, com os falsos doutores. Mas depois ele fala, depois da minha partida, vamos entender aqui, essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo Paulo não está apenas se referindo à sua morte. Paulo, que estava falando depois da minha partida, ele não estava referindo somente depois da morte dele, mas ele estava dizendo, depois da partida dele, ele estava dizendo, mas também os avanços das heresias, no meio, ou seja, no seio da igreja, pois o período apostólico no futuro, Paulo usa uma linguagem metáfora para identificar falsos doutrinadores, aqueles que criam doutrinas enganosas, doutrinas falsas, doutrinas que não está na palavra de Deus. Aí nós vemos que ele chama esses falsos doutrinadores de lobos cruéis ou de lobos vorazes, que são essas pessoas que têm no coração delas apenas ambições, e são comilões e são destruidores, que não estão preocupados com salvação, não estão preocupados do zelo com a igreja, de guiar a igreja, de fazer aquilo que é realmente o verdadeiro ensinamento do Senhor Jesus. Na Nova Almeida atualizada, no caso a versão NAA da Bíblia, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, ele mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. O apóstolo Paulo, ele alerta, aliás, o apóstolo Pedro alerta, que não é suficiente somente estar ensinando. Aliás, ele mostrou que a presença verdadeira do ensino nem sempre é suficiente, ou seja, mesmo estando ensinando a igreja, mesmo estando trazendo a igreja ao verdadeiro ensino, a paz do Senhor também, nossa irmã Rosane Becker, que Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, ele está dizendo que o ensino é muito importante, mas ainda não é suficiente daquilo que precisa para poder impedir a manifestação dos falsos, né? Tanto que, ao falar a respeito do profeta legítimo, dentro dos hebreus, ressalta que também havia entre o povo falsos profetas, como heresia de surgir com o tempo no meio da igreja. Falsos mestres. É o cuidado que precisa ter, né? Além de ter um grande ensinamento de combater as doutrinas erradas, precisa ter um cuidado, precisa estar vigiando, para que os falsos mestres, então, não implantam os seus estudo, ensinamento falso dentro da igreja do Senhor Jesus. Então, voltando aqui para a nossa leitura,
que diz assim, tanto que, ao falar a respeito do profeta legítimo, dentre os hebreus ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como havia de surgir também com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. E na verdade eles já estavam presentes no período apostólico, tá vendo? Com tanto ensinamento, com tanto cuidado os apóstolos tinham, ainda estava tendo já naquela época dos apóstolos, estava tendo, como nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos as pessoas que pregavam as coisas falsas, os falsos ensinamentos, como nos mostra a palavra de Deus. Então, por isso, a origem dos falsos mestres, que nós vamos entender agora, nós vamos entender 2 pontos surpreendentes, que nesta parte do curso nos chama a atenção do que? O primeiro ponto que nos chama a atenção os falsos, os lobos vorazes. Lembrando que vorazes significa isso que nós já falamos aqui, lobos vorazes significa ambiciosos, significa comilões, significa destruidores. Então surge falsos lobos vorazes, surge de dentre a própria igreja. Que coisa, né? Muitos às vezes não entendem isso. Isso surge lá dentro da própria igreja. Por isso que nós, olhando para a palavra de Deus, nós encontramos que a palavra de Deus manda vigiar, para nós tomar cuidado. Não é porque está dentro da igreja que nós vamos dar glória a Deus e seguir Ele, não. Vamos ver o ensinamento, vamos ver a doutrina, vamos ver que lado Ele está. Ele está do lado da verdade, está realmente com compromisso com a igreja, de zelar da igreja, de ser o mestre verdadeiro, ou se ele está sendo lobos, se está sendo comilões, ambiciosos e destruidores. Então precisamos tomar muito cuidado, vigiar muito como nos manda a palavra de Deus, porque ele surge aonde? Surge dentro da igreja. Então é o que a palavra de Deus nos ensina a nós vigiarmos, né? Então, ele surge aonde? Dentro de vós, segundo levantarão homens que falarão coisas perversas, olha aí, coisas perversas, para atrair os discípulos para si. Olha aí, levanta dentro da própria igreja, começa a falar coisas perversas, começa a atrair os discípulos para si mesmo. Para ser, em vez de ser seguidores de Jesus, para ser seus seguidores. E às vezes nós aplaudimos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Está na igreja, sempre atento àquilo que está sendo ensinado e pregado. Você está na igreja, o coração está em casa, o pensamento está em casa? Não, o coração tem que estar na igreja. O pensamento tem que estar na igreja. Porque nós precisamos saber o que nós estamos ouvindo, saber o que nós estamos sendo ensinados, porque é dentro da igreja que se levanta falsos mestres, falsos ensinadores da palavra de Deus. Então, para atrair os discípulos para si mesmo, pregando perversidade, ensinamentos errados. Então, os discípulos ainda estão por aí, entre eles estarão os que posiciona acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usa as redes sociais ainda para saber o quê? Para corrigir a Bíblia, discordar abertamente dos profetas, dos apóstolos bíblicos. Está aí, ó, é uma grande verdade.
Hoje é muito fácil, as pessoas vão às redes sociais e falam o que ela bem quer e pronto. E milhares de pessoas estão ouvindo ou aplaudindo, né? Então o que acontece? Os discípulos deles ainda estão por aí. Esses falsos profetas que se levantam dentro da igreja, os discípulos dele ainda estão por aí. Entre eles estarão os que se posicionam acima das escrituras, ou seja, se posicionam acima da palavra de Deus. Não respeita nem as escrituras, nem aquilo que é a palavra de Deus, se posiciona acima das escrituras, se posiciona sem menor pudor, ou seja, sem temor nenhum, se posiciona sem menor pudor espiritual, usa as redes sociais para corrigir a Bíblia. Se posiciona contra a própria Bíblia, contra a própria palavra de Deus, né? Eles discordam abertamente dos profetas, dos apóstolos bíblicos, porque ele se sente maior, se sente mais inteligente, mais preparado do que os profetas e os apóstolos do Senhor Jesus e do que a Bíblia Sagrada. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e as mensagens da Bíblia para eles estão desatualizadas. Eles acham que a Bíblia está desatualizada e eles são modernos. Então é isso que eles estão trazendo o ensinamento aí nas redes sociais. Em razão disso, eles oferecem um novo evangelho. Oferece um novo evangelho. Paulo diz que se aparecer alguém pregando o evangelho sem ser o evangelho pregado por eles, o evangelho errado, Paulo diz que é um evangelho maldito, um evangelho anátema. Não é para nós acreditarmos, não é para nós darmos ouvido, não é para nós darmos atenção, não, porque são anátema, coisas malditas. Então, tais pessoas, aliás, consideram seu discurso moderno e fala que a Bíblia está desatualizada. Em razão desses, eles oferecem então o quê? Um novo evangelho, um evangelho diferente. Em face disso, vemos a importância de nós então estarmos estudando a palavra de Deus, estudando o campo da teologia, denominada de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias de hoje. Precisamos aprender a palavra de Deus, conhecer, fazer teologia, conhecer a Bíblia e estudar apologética, para nós não sermos enganados com esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres. Vamos agora para o segundo tópico. O que é apologética? Nós falamos aqui que tem que estudar a teologia e tem que estudar a teologia denominada como apologética. Então, o que é apologética? Vamos entender aqui. Vamos ver a definição do que é apologética. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e as suas práticas doutrinárias, ou seja, ela é um ensinamento que combate os falsos ensinamentos, que combate as falsas doutrinas, né? Combate as heresias. Então, o termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa o quê? Defesa, resposta. E o termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão. Ou seja, a pessoa que aprende a palavra de Deus, ela aprende também que ela tem que estar preparada, ela se torna preparado, ela sabe responder com mansidão
O cristão tem que ter mansidão. Então nós precisamos aqui saber responder. Não é atacar as pessoas, não é, brigar com as pessoas, não é atingir moralmente as pessoas. É saber falar, responder com mansidão aquilo que realmente é a verdade, sem agressividade, sem desrespeitar as pessoas, mas trazer um ensinamento, saber responder, saber ensinar. Então isso é necessário, né? Então, apologia, numa tradução literal, que é sempre preparado para a nossa defesa. Preparado. Se você tem o conhecimento, você está preparado. Se você tem o conhecimento e está preparado, você sabe se defender. Jamais nós poderíamos se defender de uma coisa se nós não estivermos preparados. Então nós precisamos se preparar com a verdade bíblica, com a verdade da palavra de Deus, conhecendo a palavra. Então a versão bíblica chamado de nova versão transformadora, empregado no verbo explicar. Apologética, ela mostra então que o cristianismo é racional e os dados da revelação podem se explicar de maneira metódica e também sistemática. Portanto, é aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Ou seja, isso ensina que devemos amar a Deus por completo. Se Jesus fala assim, olha, que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, Jesus está dizendo para nós assim, que nós precisamos amar a Deus de uma maneira completa. Não pode faltar num lado e nem do outro. Nós precisamos estar realmente amando a Deus por completo, na totalidade, né? Então é isso que nós precisamos então pararmos e pensar. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo e com a alma e também com o espírito. Ou seja, amar a Deus por completo, com o corpo, são as emoções e o intelecto. Amar a Deus por completo, com as emoções e também com o intelecto. Amar a Deus com o coração, amar a Deus com inteligência. É o que a palavra de Deus nos fala, né? Amar com a Deus de corpo, alma e também espírito. A que defesa Pedro se refere? Quando Pedro nos ensina, nós se defendermos. A que defesa ele se refere? Há quem argumenta que a defesa seja uma resposta a uma acusação, e visto que essa mesma palavra, apologia, ela aparece nesse sentido do Novo Testamento, como também defesa de uma acusação, tanto formal como também informal. Formal, quando uma pessoa forma, às vezes, até realmente em forma de registro, registrando, às vezes, uma acusação contra alguém. Ou, às vezes, informal, só fala. Não tem nada escrito, não tem nada registrado, mas estão apenas falando e dessa forma formando uma acusação informal. Então pode ser feito formal, que é registrado, escrevendo, registrando, fazendo um relatório, ou apenas falando de boca, mas não deixa de ser
essa acusação. Então nós vemos que, como nós estamos vendo aqui, que o versículo 16, ele fala do bom testemunho do cristão, que serve para provar a sua inconsistência, ou seja, se nós temos realmente a nossa convicção que estamos servindo a Deus, nós não precisamos nem se preocupar das acusações que estão fazendo contra nós. Pode ser aquelas acusações feitas em forma de registro ou, às vezes, em palavras. Mas se nós temos a nossa consciência e nós estamos fazendo aquilo que é correto, estamos servindo a Deus, estamos agradando a Deus, não precisamos se preocupar com as acusações que estão fazendo contra nós. Então, o bom testemunho do cristão é que serve para comprovar a sua inconsistência das acusações contra os crentes. O bom testemunho. A Bíblia fala que o cristão ele tem que ter um bom testemunho. O cristão tem que apresentar frutos agradáveis ao Senhor, frutos bons, né? Bons testemunhos. Mas não parece ser esse caso, no caso daquilo que Pedro disse, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé do cristão. A razão da fé do cristão. Isso é importante. Nós temos a nossa fé na razão daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, aprendemos do próprio Senhor Jesus. Então, essa passagem sobre a explicação que nós estamos vendo aqui é sobre a razão da fé do cristão. E isso nos diz a respeito do que? Da doutrina da palavra de Deus. Porque quando nós falamos de acusações, falamos tanta coisa, é algo que pode acontecer contra os cristãos. Mas aqui nós estamos tratando hoje, nosso assunto aqui, é sobre a verdade da Bíblia, a verdade da palavra de Deus. Estamos tratando então aqui sobre doutrinas bíblicas. É isso que nós, mesmo que serve contra as acusações, hoje nosso estudo, o que nós estamos falando hoje, é sobre o quê? A defesa, a explicação, o ensinamento sobre as doutrinas bíblicas, para combater o quê? As heresias, combater os maus ensinamentos, combater aquilo que às vezes as pessoas vêm lançando contra nós, para querer nos tirar da nossa fé, da comunhão que nós estamos diante do Senhor. Eu vou perguntar aqui, que eu não perguntei ainda hoje, se os irmãos puderem nos alertar aí, como está o som? Como está chegando o som até você? Se os irmãos puderem nos dar essa informação, ficamos agradecidos. Porque às vezes nós não sabemos como está chegando o som aí até a sua casa, né? Então, glória a Deus por isso que nós vamos continuar aqui. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta de acusação formal no ambiente hostil, ou seja, num ambiente sem importância, ainda que Pedro esteja falando sobre isso, ensinamento, Pedro está falando, nosso irmão Romildo disse está ótimo, obrigado, irmão Romildo. Nossa irmã Terezinha disse muito bom, ótimo, glória a Deus, obrigado, irmã Terezinha. Então, olha o que está dizendo, ainda que Pedro esteja se referindo à resposta de uma acusação formal, no ambiente hostil, ou seja, no ambiente sem importância, um ambiente desagradável, a palavra hostil significa algo desagradável, algo sem importância, né? Então, o que nós estamos vendo aqui? Ainda que Pedro esteja se referindo sobre isso, não deixa de ser também uma oportunidade para a defesa da fé cristã. A defesa da fé cristã é o que nós precisamos fazer aqui nesse estudo. Defender a doutrina da palavra de Deus, defender a fé cristã
que nós aprendemos dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos continuar então? Não deixa de ser uma oportunidade para a nossa defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e também diante de Agripa, na mesma audiência onde Paulo estava sendo acusado, lá naquela audiência. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, com aquelas acusações de Festo e também do rei Agripa, que estava então numa audiência onde Paulo estava sendo acusado, né? Ponto 3. Por que devemos combater as heresias? Por quê? Por que devemos combater as heresias? Para nossa própria defesa. Isso é o primeiro ponto. Então nós vamos entender. Para defesa própria. Quando você combate as heresias, você já tem uma defesa para si próprio. Além de você estar defendendo o evangelho, defendendo a igreja, você está, primeiro ponto, defendendo a si próprio. Então, combater as heresias. Primeiro ponto, para defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los publicamente. Então nós precisamos conhecer, precisamos estar atentos, saber o que estão ensinando contra a palavra de Deus, saber o que estão ensinando nas heresias, daquilo que contraria a doutrina bíblica, daquilo que contraria a nossa fé. Então, primeiro vem para a nossa própria defesa e depois também para ajudar os outros a compreender a própria fé, principalmente os que rejeitam o ponto fundamental da fé cristã e muitas das vezes de forma inconsciente. Ou seja, a partir do momento que você combate as heresias, você se defende a si próprio e você defende tantas pessoas para não cair nos erros, né? Porque existem muitas pessoas que inconscientemente, ou seja, sem o conhecimento, aderem às heresias, propagam as heresias, propagam os ensinamentos errados daquilo que são heresia, e eles, sem conhecer o que é uma heresia, eles estão também propagando, inconscientes, sem o conhecimento daquilo que eles estão propagando. Então, de forma inconsciente, essas pessoas fazem também isso, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a palavra. Pessoas sinceras, pessoas que querem servir a Deus, mas recebem o ensinamento errado e acham que estão servindo a Deus. Então, se você combate as heresias, combate esse ensinamento errado, você está se defendendo a si próprio e defendendo também essas pessoas que estão sendo sinceras, mas estão inconscientes, sem saber do erro que eles estão cometendo, e também vivendo as heresias e pregando, ensinando também as heresias. Esse debate sobre as crenças, ele deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumento fundamentado com a fundamentação na Bíblia, respondendo às objeções contra a fé cristã. Nós precisamos entender, tem pessoas que às vezes, quando eles se reúnem para querer levar alguém ao conhecimento da palavra de Deus, eles se alteram, fica nervoso, briga, vira a cara um para o outro, desrespeita o outro com os ensinamentos, fere a moral dos outros
Então nós precisamos ter o cuidado, precisamos estar preparados. Como que nós vamos sentar com uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, está vivendo inconscientemente, sem o conhecimento, vivendo a heresia? Como que nós vamos sentar com ele se nós não termos a mansidão, se nós não estarmos como está sendo orientado aqui na palavra de Deus dessa forma? Esse debate sobre a crença, eles devem ocorrer de maneira o quê? Primeiro ponto, respeitosa, respeitando as pessoas. E com os argumentos fundamentados aonde? Na Bíblia. Não é naquilo que eu penso ou deixo de pensar, argumento meu, não. Nós temos que estar fundamentado na palavra de Deus. Então fundamentação é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Então, precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, precisamos estar tratando as pessoas respeitosamente e respondendo com objeção do quê? Daquilo que as pessoas estão contra a palavra de Deus. Porque a objeção é trazer a pessoa para a palavra de Deus. Então é realmente o que nós precisamos aprender. Por quê? Como que nós vamos ensinar aquilo que ainda nós não aprendemos? Existe um ditado que aquele que não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Aquele que não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Para nós ensinarmos alguém, para nós estarmos de pé, ensinando as pessoas, primeiramente nós precisamos estar sentados, aprendendo. A maneira que nós sentamos e aprendemos, nós podemos ficar de pé para ensinarmos também as demais pessoas. Então o êxito dessa luta é garantido quando está nos domínio do Espírito Santo. Se a pessoa está no domínio do Espírito Santo, está dentro da vontade de Deus, ele vai alcançar o êxito dele. Então, é como nós vemos aqui, que o êxito é isso. É que a pessoa esteja na direção do Espírito Santo. Então não adianta só aprendermos. Nós precisamos estar também na direção do Espírito Santo para que as pessoas possam dar ouvido, abrir o coração, o ouvido, para ouvir a palavra de Deus quando o cristão, quando as pessoas estão na direção do Espírito Santo de Deus, fundamentado na palavra de Deus, dirigido pelo Espírito Santo para levar a pessoa ao conhecimento e tirarmos a pessoa da heresia, combatendo as heresias que são as doutrinas falsas, o mau ensinamento contra a verdade da palavra de Deus. Último tópico dessa noite: o que são heresias? É isso que nós precisamos entender. O que são heresias? O ponto que nós vamos entender agora é realmente algo muito interessante, porque nós falamos sobre heresia, mas nós temos que saber o que é heresia. Então, no tópico 3 agora, nós vamos falar sobre isso, que heresias, nosso primeiro ponto que nós vamos falar, o que é heresia, nós vamos falar que heresias o quê? Elas são seitas e heresias. Então, a heresia é uma seita. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, traduzido como seitas, nos diz aqui, seitas e heresia. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por quem que ele foi chamado? Por não cristão. Foi chamado por pessoas que
não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunha contra eles. Olha aí, o cristão foi chamado também de seitas. Mas quem é que chamou o cristão de seita? Pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que não tinham realmente entendimento. Achava que o cristão também, que o evangélico, o cristão, era uma seita. Então nós vemos aqui, foram chamados por seita, mas não foram por pessoas que eram cristãs, que conhecia o verdadeiro evangelho de Cristo, mas por aquelas pessoas que era opositor, que se opunha contra o evangelho de Cristo. A palavra seita, ela é usada para designar as religiões heterodoxa. O que significa heterodoxa? Significa uma coisa que nós precisamos entender muito mesmo. Que são opiniões estabelecidas, que se opõem à doutrina ou opiniões estabelecidas. Nós somos então pessoas que nós cumprimos a palavra de Deus, que nós ouvimos a palavra de Deus e cumprimos as doutrinas que são estabelecidas pelo Senhor Jesus, pelo nosso Deus. Então, quando nós vemos aqui essa palavra, nós vamos entender um pouquinho do que a palavra ela tem ou traz o seu significado. Então, para nós entendermos um pouquinho sobre isso, o significado da palavra, eu vou até pegar aqui rapidamente, o telefone aqui está um pouco travado, mas nós vamos ver se nós conseguimos aqui olhar aqui no nosso dicionário, o que significa trazer aqui da maneira que está o dicionário, para nós entendermos um pouquinho o que significa a palavra, heterodoxia. Essa palavra significa o quê? O caráter daquilo que se opõe aos padrões tradicionais. Caráter daquilo que se opõe contra os padrões tradicionais, a doutrina ortodoxa. Nós vemos que as pessoas se opõem contra a doutrina ou contra as opiniões estabelecidas. Então, por isso que chamamos aqui usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si, muitas das vezes, um tom pejorativo, e por isso devemos saber quando aplicá-las. Então é necessário nós ter o entendimento, o conhecimento de saber a hora certa de se aplicar esta palavra. Quando nós vemos aqui aireses no Novo Testamento,
Este é um vocabulário, um vocábulo que aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura. O que é ruptura? Nem sempre se representa romper, ou seja, nem sempre se representa um corte. Então, por isso fala ruptura. E dessa forma, como nós aprendemos aqui, que o sistema convencional determinado de comunidade, e os saduceus e os fariseus, eles eram uma seita formada por facções. O que é facções? É um grupo de pessoas que age ou pensa de forma diferente do grupo ou do partido político que às vezes elas pertencem. É muito triste nós falarmos sobre isso, mas facções são pessoas, então, que se começa a criar uma divisão, porque é um grupo de pessoas que pensa de forma diferente daquilo aonde o ambiente que ele está, ou seja, num partido político ou até mesmo na igreja. Isso nós podemos chamar também de rebeliões. Rebeliões. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado aqui, quando fala que o sentido de partido, espírito sectário, ou seja, de divisão, e nem sempre representa apenas, às vezes, uma ruptura. Muitas das vezes eles não querem romper, não querem sair de onde está, mas eles querem permanecer lá dentro, criar uma facção, criar uma forma, então, de um grupo que pensa diferente, que age diferente, que tem um pensamento diferente dos que estão ali. Então, os saduceus e os fariseus, eles eram considerados uma seita. Eles eram considerados uma seita, ou também que eles formavam ali uma facção dentro do próprio judaísmo. Então, para nós ver que isso sempre existiu. Isso não é de hoje. Isso sempre existiu. Por isso que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina a nós estarmos vigiando. Às vezes se levanta pessoas na igreja, grupinhos, contra o pastor, contra o grupo de oração, contra o corpo de obreiro, contra o grupo de louvor. Às vezes aparecem pessoas com aquelas opiniões diferentes, pensamentos diferentes, e começa a formar no meio da igreja um grupo que se torna até uma facção, que se torna com pensamentos diferentes, contraria o lugar, o ambiente aonde ele está, ou seja, num partido, ou seja, na igreja, numa comunidade, e assim por diante. Então, é o que os fariseus e os saduceus faziam ali na própria comunidade judaica. Então, nós precisamos vigiar, né? Precisamos tomar cuidado. E a versão bíblica, NNA, ela traduz por partido. Por isso que fala partido. E Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, essas dissensões. Então é o que nós temos que tomar muito cuidado, para que essas coisas não aconteçam na igreja. Paulo adverte e condena essas inovações doutrinárias que causam divisões e dissensões. Nós temos então o ensinamento de Paulo, o apóstolo Paulo, que traz esse cuidado para nós não deixar que essas facções, que essas divisões aconteçam no meio da igreja do Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo. Pessoas que se levantam, grupos
pensamento diferente, ensinamento diferente, doutrinas diferentes, que vem então trazer divisões na igreja, divisões no corpo de Cristo. Então, precisamos tomar muito cuidado, combater as heresias, os maus ensinamentos, os maus costumes, para que a igreja não sofra com esses grupos que se levantam lá nos partidos políticos e pode correr risco de se levantar também na própria igreja de Cristo. Heresias e perdição. É nesta passagem que Aires apresenta o sentido de erro doutrinário, como o campo, teologia, que nós conhecemos hoje. Nós conhecemos hoje. Existem muitos heresias, muito ensinamento que não vêm de Deus, que são contrários à vontade de Deus e contrário à palavra do Senhor Jesus. Então nós vemos que esse campo teológico que nós conhecemos hoje. Então nós vamos falar sobre as heresias, esses campos teológicos, que são as heresias, que distorcem os pontos principais da doutrina de Cristo, da doutrina da palavra de Deus. Pastor, mas você não falou que a heresia, que a teologia, não, mas tem as teologias falsas também, os ensinamentos falsos. O que é teologia? Teologia significa estudo de Deus, estudo de Deus. Mas existem os estudos também que não são de Deus, que são tratados às vezes como fosse de Deus, mas não é de Deus. Então, precisamos tomar todo esse cuidado. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina de Cristo, a doutrina cristã, que nos diz a respeito de Deus, porque a doutrina é de Deus. Os pontos bíblicos, as doutrinas bíblicas são as coisas de Deus. E as heresias estão distorcendo esses pontos bíblicos, aonde nós aprendemos sobre a Trindade, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Ao ser humano, também, a natureza, o pecado, salvação, porque nós precisamos conhecer a doutrina da palavra de Deus, e quando nós falamos de doutrina da palavra de Deus, nós precisamos entender o quê? Nós precisamos entender sobre a doutrina da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a humana, natureza, pecado, salvação. Porque quando nós falamos da doutrina do homem, a doutrina humana, nós precisamos conhecer a natureza, precisamos conhecer o pecado, precisamos conhecer a salvação. Isso nós precisamos então conhecer o quê? As escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia. Depois nós vamos entender o mais grave erro é quando diz a respeito da divindade que interfere na salvação. Os ensinamentos da heresias, eles trazem um ensinamento que interfere em todos os pontos bíblicos, principalmente naquilo que interfere a nossa salvação. Então precisamos combater as heresias, pois não existe salvação sem Jesus. E como que nós precisamos fazer então? Combater essas heresias que não venham trazer esses maus ensinamentos, que não venham distorcer os pontos bíblicos, principalmente aquilo que interfere na nossa salvação. A nossa salvação depende do quê? De Jesus. Se Jesus não morresse no Calvário, o que seria de mim e de você? Nós não teríamos salvação, né? Então, é isso que é importante. Bom, a nossa conclusão de hoje, para nós encerrar, nos diz assim: os apóstolos,
Eles responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia, os ensinamentos dos apóstolos. Combateram os opositores, aqueles que eram contra, aqueles que são contra a nossa salvação, que vem da nossa fé cristã, a nossa fé cristã. E todos esses escritos do Novo Testamento mostram essa leitura acirrada contra as falsas doutrinas. Todos os escritores do Novo Testamento, eles mostram uma luta acirrada contra realmente as falsas doutrinas. Então a Bíblia inteira combate as falsas doutrinas. A tarefa da igreja atual, então, ela é batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja de hoje não pode deixar de ter essa batalha. Essa batalha, essa peleja que nós encontramos então da fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizando então com a seguinte pergunta para nossa reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Essa é uma pergunta para mim, para nós, não responder para os outros, é para nós refletir e responder para nós mesmos. Nós estamos fazendo para verdade o que os falsos ensinamentos, os falsos ensinadores estão fazendo pela heresia? Será que eu e você, qual é a nossa consciência? O que nós podemos responder para nós mesmos? Será que nós estamos fazendo alguma coisa pela verdade? Igual os maus ensinadores ensinam, defende a heresias? Então é a pergunta que fica para mim e para você nessa noite. Amém? Que Deus abençoe. Vamos então combater a heresia, vamos pregar a palavra de Deus, vamos pregar as verdadeiras doutrinas da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. Muito obrigado por ter ficado conosco até o fim. E compartilhe a nossa mensagem, a nossa live. Daqui a pouquinho essa live estará lá no YouTube, nosso canal Arnaldo Gasparito. Vai lá também, assina nosso canal, aciona aquele sininho para que quando nós colocarmos uma live, um estudo, você receba em primeira mão, já notificado pelo próprio YouTube. Amém? Quarta-feira que vem, se Deus nos permitir, lição de número 2. Nós vamos estar falando Somos Cristãos. Esse é o nosso tema de quarta-feira, Somos Cristãos. Amém? Que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa live. Obrigado pela presença de todos os nossos irmãos. Ó Deus, eu te peço a tua bênção em favor de cada live, de cada família, de cada pessoa. Meu Deus, se estiver alguém nesta noite enfrentando qualquer problema, dificuldade ou doença, em nome de Jesus, eu repreendo agora através dessa oração, meu Deus, todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, a partir das 19 horas. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e muito obrigado pela sua participação.